Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um tributo aos amigos, aos meus, aos seus, aos amigos. Porque eu tenho contado aqui por reiteradas semanas histórias de professores incríveis, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito a como tornar a vida um pouco mais doce. Mas não cheguei a falar especificamente dos amigos. Essas pessoas que merecem, acima de tudo, porque, bem lembrando o pequeno Mário Quintana, a amizade é um amor que nunca morre. E a gente acaba escolhendo essas pessoas para a vida da gente e elas acabam tornando a nossa vida um tanto melhor, mais saborosa, mais palatável. Então, por essa lembrança querida, né, de tantos amigos, fico me perguntando, porque muitos podem estar falando, mas quem são os seus amigos? De verdade, aqueles a quem eu já dei algo, aqueles a quem eu me dei, me entreguei, para que pudessem, na verdade, serem felizes de alguma forma também. E que acabaram, de alguma forma, retribuindo, não por obrigação, mas na mesma medida do carinho, acabaram devolvendo, seja na forma de uma oração, de um carinho, de uma lembrança, de uma ligação, de falar com meus filhos ou pensar pelo bem da minha esposa e de toda a minha família. Convém bem lembrar que na minha família eu tenho muitos amigos. Eu tenho meus irmãos amigos, minha mãe amiga, tios, primos, meu avô, um grande amigo. Então, no fundo, meus filhos, meus amigos, minha esposa, minha amiga. Para mostrar que no fundo, a palavra amigo, ela transcende qualquer questão que envolva, inclusive, sangue. Porque esse amor, daquele que nós escolhemos amar, né, não por nenhuma obrigação, mas porque queremos, são muitos que estão por aí. Eu já disse aqui em outra oportunidade que a mais bela sinfonia que nós vamos ouvir na vida é a voz dos amigos. E de fato, hoje sinto uma imensa saudade, por exemplo, de ouvir a voz de meu pai, a saudade do meu avô, de ouvir a voz do meu avô, do meu amigo, que nessa oportunidade que nós estamos um tanto mais afastados, algumas pessoas que não ouvimos a voz senão por meios digitais. Então a presença querida desses amigos é algo que torna a nossa vida realmente muito especial. Alguns podem me perguntar, e quantos amigos você tem? Eu não sei dizer. No fundo, eu não pretendo, como bem diz a música, né, ter milhões de amigos. Eu me contentaria com um verdadeiro, um honesto, um sincero. Provavelmente todos nós não temos tantos amigos. Aquela pessoa a quem nós nos entregamos e que se entregam a nós, que confiam plenamente, que estão sempre prontas a nos ouvir, que querem estar conosco de alguma forma. Mas não é a quantidade, é a qualidade, definitivamente. E aos poucos nós vamos treinando para que outros se tornem amigos também, à medida que nos dispomos a cuidar dessas pessoas e também permitirmos-nos sermos cuidados por elas. Essa noção de amizade eu comecei a desenvolver talvez isso na tenra infância, quando numa experiência muito curiosa em que eu e outros tantos amigos de infância pulamos um muro de uma escola e fomos lá, subimos um imenso pé de cajamanga com uns pacotinhos de sal à mão e uma faquinha para que pudéssemos comer cajamanga no alto. E lá então o fizemos. Chegamos lá, subimos aquele tanto de menino na árvore e quando chegamos lá, começamos a comer quando o dono da escola chegou. E naquela hora, crianças pulando, descendo de todo jeito, caindo, árvores e cajamangas, caindo árvore abaixo, para tentar se salvar. E então fomos ao muro. Eu, que era um pouco mais alto que a turma, um pouco mais do que alguns dos amigos, fiquei parado ao muro, me lembro bem disso, esperando eles virem. E eu então pegava pelos pés, dava o chamado pezinho e jogava por cima do muro, cada um deles que vinha e pedia aquele socorro. Eu sou capaz de me lembrar, talvez com um pouco de poesia nisso, do peso dos colegas.
do peso dos amigos, porque no final das contas, quando eu joguei, eu fiquei por último. E naquela sensação, o dono então conseguiu ainda em tempo atirar algumas coisas em nós e me acertou inclusive quando eu estava tentando pular o muro nessa situação de infância. Eu me lembro que quando eu caí do outro lado, eu saí correndo, machucado porque tinha caído e tomado, né, sido acertado pelo dono da escola, mas eu me lembro de correr com a sensação depois de que valeu a pena. De que valeu a pena ter salvado ou ter ajudado. E aquelas pessoas se tornaram de alguma forma, todos nós, amigos. Diante da situação difícil, inclusive isso me faz lembrar com muita clareza a fábula que anos mais tarde eu queria escutá-la, conhecê-la, né? Uma das fábulas de Esopo, em que ele conta a história dos amigos e o urso, né? Os dois amigos viram o urso e naquela hora um dos amigos correu e subiu na árvore e o outro, que não conseguia subir nem fugir, deitou-se, fingiu de morto. Então o urso vem, cheira e sai, pensando que ele estava morto. Quando o amigo desce da árvore então e pergunta: engraçado, parece que o urso estava te falando alguma coisa ao ouvido. E o amigo então diz: ele me disse para, quando for andar nas estradas, tomar cuidado com os amigos que saem fugindo e nos abandonam ao léu. Anos mais tarde eu ouvi essa história, mas me lembro bem da sensação prazerosa que foi estar com aqueles amigos, mesmo em situação tão complicada quanto aquela da árvore. E isso aos poucos me fez descobrir que no fundo, essas pessoas com quem nós convivemos, que são amigas de verdade, nos erros e nos acertos, elas estão ali de fato, não para nos julgar. São as pessoas com quem nós vamos conviver sempre e que vão, no fundo, no contrário, nos auxiliar. Aí é aquela hora que a gente lembra um pouquinho até de Vinícius de Moraes, né, que bonitamente sempre mencionava, né, num de seus poemas, falando que o amigo, né, é um bicho igual a mim, simples, humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo é um ser que a vida não explica, né, que só se vai se outro nascer, e o espelho de minha alma se multiplica. E o espelho de minha alma se multiplica. Aquela pessoa que, de fato, não é porque ela simplesmente está ali ou vai estar sempre, porque eu quero que ela esteja. Eu estou sempre a servi-la. E aí é aquela hora bonita, quando eu vejo também, né, dentro dos relatos religiosos, por exemplo, quando Jesus fala de forma muito bonita que já não chama os seus apóstolos de servos, mas os chama de amigos. Porque tudo o que ele sabe, ele entregou. Tudo o que ele é, ele acabou entregando. Então isso traz para nós um pouco do que é verdadeiramente uma amizade. Aquelas pessoas a quem nós nos dedicamos no pouco e no muito, que nós nos esforçamos por servir no pouco e no muito, e somos felizes por fazê-lo, porque amamos fazer isso por aquela pessoa, com certeza essas estão naquele quadro dos amigos de verdade. Porque suportar a vida com eles é muito bom. Mas fazer por eles algo ainda é muito melhor. Aqueles que, na verdade, pedem ou querem um amigo, eles, na verdade, estão perdendo a oportunidade de serem amigos, de quererem fazer o melhor por aqueles que se amam. Porque, como eu disse, se estar com eles no momento difícil é legal, ser para eles um motivador é algo muito melhor, muito especial. Nós falamos muito no mundo entre ter, o que é mais importante é ter ou ser. Aqui vale também a mesma situação. É melhor ter amigos ou ser amigo? No fundo, aprendi uma certa vez que quando nós nos propomos a servir, de verdade, nós não temos nada a exigir. Então, se nos propusermos a sermos amigos, a auxiliarmos as pessoas que amamos, naquilo que pudermos, naquilo que elas precisam, nós não teremos condição de exigir nada em troca, porque nos satisfaremos de verdade com o bem que estamos fazendo a elas. É por isso que talvez a origem da palavra amizade, quando vamos ao dicionário, ela está ali, né, do latim amititas, e que muitos dos estudiosos de língua, talvez não o seja, mas conseguem, na verdade, fazer uma relação entre essa origem latina
com a origem latina de amore, que estaria associado a amar, ao amor verdadeiro. Então a amizade, no final das contas, termina sendo sim um gesto de amor. E aí talvez esses estudiosos linguísticos tenham muita razão em assim fazer. Porque na prática, hoje eu queria então agradecer aos meus amigos, agradecer por eles existirem, fazer um convite a cada um para que possa então hoje, ou tão logo possível, falar com seus amigos, ligar para os seus amigos e o principal, ser amigo dos seus amigos. Fazer por eles aquilo que você gostaria que realmente eles lhe fizessem, mas não esperar que façam. Fazer por eles de verdade. Talvez esse seja o nosso objetivo de vida, porque no fim das contas, se nós pudéssemos pensar numa definição do que é amizade, talvez pensássemos que a amizade é o fogo que não se apaga, é a luz que não enegrece, é o laço que não desata, é o oceano que não seca. A prova da beleza humana que do espírito emana, o sol do bom viver que faz você saber me entender. Aqui ou ali hei de estar, pois se você é amigo, vou te procurar, nem que a luz se faça minha inimiga e o deserto meu abrigo. Pela estrada eu vou, acreditando na eterna amizade, pois amigo eu sou e sei que sua base é a verdade. Que seja debaixo de 7 chaves ou do lado esquerdo do peito, amigo sempre se guarda nas bases e para caber mais um, dá-se um carinhoso jeito. A eternidade é esperança, que assim como uma criança que mal sabe sua idade, inocentemente faz estranhos se deliciarem com a amizade. É o sol que sempre brilha, é o horizonte que sempre emociona, é a vida que nunca para, é o sentimento mor que a vida nos proporciona. Pois quem vive sabe que tanto ao sul quanto ao norte, 2 amigos têm mais sorte. E que são sempre vida, não existindo, pois, a morte. Sem fronteiras nem barreiras, assim é o espírito da amizade, que de várias maneiras encarna a lei do amor e caridade. Sou feliz. Sou muito feliz, pois vivo a amizade. E digo aos muitos que amei até hoje, que se são filhos de Deus, graças a Ele, posso os considerar também um pouco meus. Um grande abraço a todos, aos meus amigos do passado, aos meus amigos do presente e aos meus futuros amigos. Que nossa vida possa ser doce como doce de leite. Um grande abraço a todos e feliz amizade a cada um.